Todo mundo quer se aposentar, mas nem todo mundo vai chegar lá. Hoje vamos falar sobre um tema que muita gente acha que dá para deixar para depois, mas quanto antes começar, melhor. Vamos falar sobre planejamento de aposentadoria. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Financeira. Eu sou Ivana, consultora financeira e host do podcast. E eu sou Bruno Pazeto, também consultor de investimentos e host do podcast. Para agregar a nossa conversa de hoje, temos um convidado especial, é o Danilo Carlos. Ele que é engenheiro eletricista e de telecomunicações por formação, especialista em investimentos certificado pela Ambima, pós-graduado no MBA em Planejamento Financeiro Pessoal e Familiar. Atualmente atua como consultor financeiro e patrimonial na empresa Portfel. Danilo tem se dedicado nos últimos anos a ajudar famílias, profissionais e investidores a organizarem seus presentes e construírem um futuro sólido, com uma abordagem muito técnica, mais acessível, especialmente nas áreas de planejamento de aposentadoria e alocação de ativos. Além de tudo isso, ele é entusiasta de planejamento de longo prazo, daqueles que realmente acreditam que a disciplina, estratégia e conhecimento transformam a relação das pessoas com o dinheiro. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E esse tema que é tão relevante, né? Eu acredito que é o tema mais relevante ali na parte de consultoria. Quando a gente já aborda o cliente, a gente já fala sobre aposentadoria, né? E é um tema que, segundo o último raio-x da Ambima, né? Da Associação do Mercado Financeiro, eles indicaram que as pessoas não têm se preocupado mais, mas ainda é muito pouco isso no Brasil. Então, esse podcast é de muita relevância para o brasileiro em geral, né? Então, espero que alcance muitas pessoas ali para se planejarem melhor para a aposentadoria. Esperamos. Danilo, antes de começar a entrar aqui no conteúdo técnico, a tua formação é engenheiro eletricista e de telecomunicações. Como é que você entrou na área financeira? Bom, Ivana, eu me formei, né, em engenharia elétrica, tem 17 anos. Na área de telecom fiz especialização, também sou formado em telecomunicações pelo Instituto Tecnológico. Então, minha vida toda foi muito técnica. E, como todos falam, né, boas pessoas para trabalhar na área de administração, economia, financeira, são engenheiros. A gente é muito técnico, muito cálculo, muito assertivo. E comigo não foi diferente. Eu achei, no meio da minha carreira ali como profissional, né, na área de engenharia, eu comecei sempre no início da minha trajetória, eu já comecei a me preocupar com planejamento pessoal, né? Casamento. Então, eu já iniciei minha carreira, um ano depois eu já casei, então já tinha que lidar com muitas contas, né? Orçamento ali apertado. O engenheiro também não ganha tão bem assim, né? Como todo mundo imagina. E ali ajudando as outras pessoas com orçamento. Fiz uma planilha, né? Passava essa planilha para os meus colegas, e aí fui me dedicando primeiramente na parte de planejamento financeiro, fazer orçamento, né? Controlar contas, ver o que a gente consegue guardar para investir, e o segundo passo foi o investimento. E por incrível que pareça, eu comecei a ficar um entusiasta na área de investimentos, foi olhando, quando eu fui vender o meu apartamento, comprar uma casa, olhando consórcio, que é um produto que particularmente eu não gosto, né, hoje, mas naquele momento, quando eu olhei consórcio, eu comecei a pesquisar, né, como tudo que eu faço. Minha esposa até brinca, eu vou comprar uma balinha, vai pesquisar lá, onde que acha melhor, mais barato. E aí eu fui pesquisar. E nisso eu encontrei muito conteúdo, né? Bons conteúdos na internet. E aí eu comecei a me dedicar a fazer cursos, né? E eu vi que consórcio não era uma boa para aquele momento, né? Vi que o financiamento imobiliário ali seria uma melhor opção. E aí comecei a fazer cursos de investimentos. Fiz vários cursos, né? Principal, um que mais me agregou foi um de investimentos no exterior, que foi muito bom. E nesse momento eu comecei a me identificar com a profissão. E aí eu comecei a pensar nessa transição. Poxa, eu já tenho que começar a pôr o pé, mas eu tinha família, tenho esposa, tenho 2 filhos. Como é que eu vou fazer essa transição, né? Uhum. E ali eu descobri que eu poderia fazer isso sem largar o meu emprego que eu estava, né? Que era um emprego de CLT. Então ali eu comecei a pesquisar. Comecei pelo MBA, né, planejamento familiar, né, financeiro familiar. E lá eu tive a oportunidade de ter contato com a empresa de planejamento. Só que ali no meio do processo, eu percebi que eu queria atuar mais na área de investimentos, né? Então, ser consultor mesmo, tirar a certificação,
para que eu pudesse investir com mais assertividade na vida das famílias, né? E aí eu descobri, né, a Portfel, que é a empresa onde eu estou plugado agora, né? E aí eu, plugando na Portfel, consegui tirar minha certificação para entrar, né, fazer as formações e começar a atender as famílias, né, nesse ecossistema da Portfel, dentro do Grupo Primo, né, que nos dá muita base para a gente poder atuar com tranquilidade. Então, essa foi a minha trajetória, né? Então, digo que eu sou um entusiasta nessa parte de planejamento financeiro, nessa parte de planejamento para aposentadoria. Como eu falei no início, a aposentadoria é um tema que a gente toca já no início com o cliente ali, né? Primeiro contato, já faz esse cálculo para a pessoa, porque é o tema mais importante que as pessoas que nos procuram têm pensado mais. Uhum. Eu acho que isso é comum, né? A gente começou a estudar pensando em investir para nós, para aprender mais, e depois pensamos, por que a gente não pode ajudar mais gente, né? Exatamente, Ivani. E um fato interessante é que, na época, também colegas de trabalho investiam, né? Até mais tempo que eu, mas eles se arriscavam por outros caminhos que são perigosos, né? Fazer algumas operações com opções, nada de errado com as operações, mas precisa ter uma especialização para isso, a pessoa tem que se dedicar, day trade também, a pessoa tem que se dedicar, mas eles faziam ali como uma segunda opção e acabavam no final perderam dinheiro, e eu não entrei por esse caminho porque eu tive, vamos dizer, a sorte, né, de já começar a acompanhar um pessoal muito bom, né, que já trazia essa visão de longo prazo. Então, na minha carreira, eu não perdi dinheiro, né? Assim, pode dizer, como é o caso de vários influenciadores, várias pessoas que começam no investimento, mas é muito incentivado pela sede de ter uma rentabilidade muito alta, né? E a gente aqui, quando a gente vai decorrer o tema, a gente trabalha muito na parte de risco, né? Ou seja, olhando para risco. E isso eu comecei a olhar desde cedo. Uhum. Muito legal. E, infelizmente, o que a gente mais vê, né? Quando a gente vai conversar com alguém que fala, eu invisto faz 10 anos... E você vai ver o que a pessoa está fazendo, muitas vezes ela não está investindo, ela está apostando, né? O jeito que ela aborda os investimentos, a estratégia, acaba se aproximando mais de aposta do que de investimento. Exatamente, Bruno. Danilo, voltando para o nosso tema aqui, você acha, pergunta polêmica já, você acha que depender do INSS para aposentar é uma boa estratégia? Bruno, para começar logo de cara, né? Não é uma boa estratégia. Até o pessoal do nosso meio brinca, né? O INSS, a sigla é isso nunca será suficiente. Muito porque os assuntos que a gente vai trazer aqui, né? Porque o INSS, para começar, ele é o Instituto Nacional de Seguro Social, né? Então, ele é um seguro, né? É um seguro público, é um sistema de seguro público que não traz apenas aposentadoria, mas traz auxílio-doença, traz a questão de salário de maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão. Mas o tema mais abordado é a aposentadoria nele, né? Então, primeiro aspecto, Bruno, o salário, o teto do INSS. Qual que seria o salário teto do INSS? Hoje, ele é exatamente R$ 8.157,41. Então, a pessoa tem que se perguntar, esse salário é suficiente para mim no futuro? Se fosse aposentar hoje, né, sem correção de inflação, seria um salário interessante para mim? Só que aí a gente levanta um outro ponto. Esse salário de R$ 8.157,41, vários profissionais que trabalham há 30 anos com Previdência nunca viram ninguém se aposentar com teto. Por quê? Porque exige contribuição no teto por mais de 40 anos de serviço. Isso é muito difícil. Quando a gente está na nossa carreira inicial, a gente começa contribuindo com menos. E aí a gente, atualmente, entra na média dos nossos salários desde o início da nossa carreira, os primeiros salários. Antigamente não, mas mudou, né? Agora, desde o início, a gente já entra as nossas contribuições iniciais. Então, esse valor, é muito difícil alguém se aposentar com esse valor. Então, vamos considerar ali 7 mil, 6 mil, seria suficiente? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto, Bruno, é que o INSS ele é um sistema de repartição simples. O que seria esse sistema? Eu gosto de fazer analogia lá com um cofre grande, né? Pensa no cofre do tio Patinhas. Todo mundo vai colocando dinheiro lá, quem está trabalhando. Pessoal que é CLT, pessoal que é autônomo, empregada doméstica, empresas, vai colocando dinheiro lá. E quem está aposentado vai consumindo esse dinheiro. Então, o seu dinheiro, a sua notinha lá de R$10 que você colocou, não é sua. Quem está consumindo é a pessoa que já está aposentada. Então, esse é o sistema de repartição simples. E qual que é o problema? É que esse sistema, que não é um regime de capitalização, né? O contrário seria capitalização,
onde você contribuiria e lá na frente você usufruiria do seu dinheiro. Então, esse regime ele tem vários desafios estruturais, né? Entra governo, sai governo, reformas de previdências. E o primeiro é o envelhecimento da população, né? O IBGE mostra que a pirâmide, cada censo que faz, cada previsão, a pirâmide etária do Brasil, né, acompanha com os países mais velhos, Europa, Alemanha, né, Itália, Espanha, que a base da pirâmide vai afinando e o meio vai engrossando e lá na frente o topo vai engrossando. Ou seja, existem mais pessoas idosas do que pessoas mais novas. E a base desse sistema de repartição simples é que as mais novas estejam ativas, né? Então, se tem menos pessoas novas ali ativas para contribuir, para contribuir e as pessoas mais idosas usufruírem, esse sistema tende a chegar num colapso. A conta não fecha, né? A conta não fecha. E aí, junta-se a isso a um dado interessante que eu trouxe aqui, que o IBGE estima que até 2040, o Brasil caminha para ter mais idosos do que jovens. Isso é um dado preocupante. 2040 está aí, né? Eu espero viver até 2040, né? Todos nós que estamos aqui. E a baixa da taxa de natalidade hoje, as pessoas... Precisa ter criança nesse Brasil. Precisa ter criança, né? Para virar adulto, para virar adulto. Para manter o sistema. Antigamente as pessoas tinham 10, 12 filhos, aí passou para 4, agora 2, 1, né? Então, assim, nada de crítica a ninguém, né? Cada um tem a sua forma de pensar, mas isso gera um problema, né? A gente está trazendo aqui o problema, né? De que a baixa taxa de natalidade também traz esse problema. E só uma outra fator é o déficit da Previdência, né? Hoje eu trouxe um dado aqui também que mostra que o regime não é autossustentável durante os anos, né? Hoje o RGPS, né, que é o Regime Geral de Previdência Social, em 2024 está com 315 bilhões de déficit. Então já está alarmante, os governos já estão pensando, né? E, por fim, a gente viu alguns escândalos aí recentemente, né? Que não deixa de nos assustar, né? Que aí vai precisar de mais dinheiro do governo, mais gastos do governo para suprir a máquina lá, né? Porque hoje o sistema já não é sustentável. Quem contribui já não consegue pagar para quem está aposentado. O governo tem que colocar dinheiro, tirar dinheiro ali da educação, de outros fatores de transporte, infraestrutura, para colocar no INSS. E essa conta só vai aumentando. Acho que o ponto aqui, que é interessante talvez frisar, a conta não fecha, o sistema vai colapsar, não é uma surpresa, a gente já enxerga isso agora, então não precisa esperar 20 anos para poder... Poxa, não sabia que isso estava acontecendo. Não, a gente está alertando agora sobre isso e novas reformas precisarão acontecer. Então, esse valor que você passou, né, 8 mil e alguma coisa, né? O teto é 8.157,41 centavos. Esse valor, com certeza, vai diminuir. Vai diminuir. Provavelmente, daqui a pouco, vai existir ainda, mas vai ser um benefício, um complemento, mas não funcionar como a sua renda. Então, precisa ficar claro que alguma hora vai parar. O que eu falo para os clientes geralmente é que recentemente já viram uma reforma. E a reforma foi só para tentar jogar um balde numa floresta inteira que estava pegando fogo. Uhum. E da mesma forma que viram essa reforma agora, outras vão acontecer. Se você tem 30 anos até você chegar aos 65 da idade mínima, outras reformas vão acontecer e nenhuma vai ser para melhor. Ou vai ser reduzido o benefício, ou vai ser aumentado o valor de contribuição que precisa fazer, ou vai ser aumentado o tempo de contribuição. Então, ou a pessoa vai ter que pagar mais, ou vai receber menos, ou vai aposentar mais tarde. Isso é verdade. Um ponto interessante é que eu citei ali, né, o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é o que o INSS faz hoje, né, que é para trabalhadores que estão contribuindo, que são CLT, né, trabalho em empresas, empregados, autônomos, né, empregadas domésticas, empresas, eles contribuem lá para esse regime. Só que existem outros regimes, né? Que é o do servidor público e dos militares. Então, tem o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público, e eu atendo vários servidores públicos. Porque, apesar de a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas acharem que um cargo de concurso, né, concursado ou público, ele gera ali
uma confiança que você vai conseguir se aposentar, inclusive com teto, isso não é mais verdade. A famosa estabilidade. Essa estabilidade depende do governo. Então, isso que a gente quer quebrar é que você tenha a sua aposentadoria sem depender de ninguém, né? Sem depender do governo. A gente não pode depender, logo mais no Brasil, né? Cá entre nós, o sistema político brasileiro não é um dos melhores do mundo, né? Então, é um sistema que nos assusta. Então, isso independente de partido, de qualquer coisa. E, então, esses clientes, eu falo assim, mas quanto que você vai receber? A pessoa até fala, eu não sei. Porque eu não sei se quando eu for aposentar, virão reformas que vão cortar esse benefício. Virão reformas que vai diminuir isso, que vai aumentar a minha idade de aposentadoria. Então, eu quero começar a poupar aqui para eu ser independente. E a mesma coisa para os militares, né, que é a outra forma. E um dado também é que esses sistemas dos servidores públicos também estão deficitários. O servidor público está com um déficit em 2023 54 bilhões, então não é pouca coisa, é menos do que o RGPS de 315, e o dos militares 49 bilhões. Então o governo tem que injetar dinheiro em todos os sistemas de previdência. Isso realmente não é sustentável. Tá? Muito bom. Agora, Danilo, o que você acha na prática que é um bom planejamento de aposentadoria? Ivana, na prática, a gente precisa... O que a gente faz na prática com os nossos clientes, né? Os clientes, eles vêm até nós, como eu falei, o primeiro ponto que eles abordam, que a gente aborda é o planejamento da aposentadoria. Então, o primeiro gráfico que surge na tela deles lá, quando a gente... Até mesmo antes de fechar contrato, a gente já mostra para ele dessa necessidade, porque isso é o principal. E realizar um cálculo, primeiro tem que ser realista, né? Então não adianta a gente colocar um cálculo otimista demais para ver o quanto que eu preciso ter para me aposentar, ter minha renda. Segundo, tem que ser baseado em dados científicos. Então, na Portfel, a gente trabalha 100%, né, nos investimentos baseados em dados científicos, o que tem dado certo ao longo do tempo, o que a ciência, ganhadores de prêmio Nobel trazem, que dá certo nos investimentos de forma a mitigar riscos. E terceiro, a gente tem que considerar o prazo que a pessoa tem, né? Ou seja, a idade que ela tem hoje e quando que ela quer se aposentar. E também o perfil de risco. Então, tudo isso é levantado para fazer esse bom plano para o planejamento da aposentadoria. Então, dos pontos que eu falei, né? Esse tempo até a aposentadoria, a gente coloca. E quanto maior tempo, melhor, né? Albert Einstein, essa frase é atribuída para Albert Einstein, né? Que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. E quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Então, isso é uma realidade. E a janela de tempo conta muito para os juros compostos, né? Então, esse tempo a gente precisa considerar, né? Então, está lá considerado no cálculo. O valor que ela já tem investido, se a pessoa já veio com algum valor, então a gente considera esse valor inicial. Qual a capacidade de aporte dela? Tem clientes que aportam mensalmente, tem clientes que aportam trimestralmente, anualmente. Então, depende muito de como que vai entrar esse dinheiro para a gente fazer esse cálculo e também dessa renda que ele deseja no futuro. Muitas das vezes, a gente vai fazer o cálculo, esse gráfico, essa planilha, né, ou quando a gente mostra, a gente apelida ali para esse cálculo da planilha da misericórdia, né? O cliente fala misericórdia, eu não sabia que era tanto que isso que eu precisava. Então, geralmente assusta, né? O montante que a gente precisa ali na frente para fazer esse cálculo. E, geralmente, a renda que ele deseja, às vezes, não é mais suficiente, se ele continuar com a capacidade de aporte. E aí que entra também a ajuda de um bom profissional, né? De um consultor para estar acompanhando. Porque o próprio consultor vai liberar tempo para essa pessoa se especializar, ganhar mais para aumentar esses aportes para chegar no objetivo dela, né? Então, é isso muitas vezes que acontece. Então, esse cálculo, Ivana, quando eu falo também que ele é realista, a gente tem que considerar taxas que são realistas, né? A gente não pode chegar ali e falar, considerar uma taxa de rentabilidade, de aporte, que não é realizável. Porque o que a gente está tratando, principalmente na consultoria, dentro da Portfel, a gente tem uma responsabilidade incrível, né? Nós somos profissionais certificados, estamos regulados pela CVM e a gente está lidando com o dinheiro do futuro das pessoas. Então, é muita responsabilidade que a gente tem. A gente não pode garantir coisas que não são realizáveis. E, para falar assim em números, né? A gente sempre compara o que a pessoa precisa ter de rentabilidade, que seria realista. Por exemplo, uma carteira conservadora, a gente sempre trabalha com inflação mais, né? Ou seja, que a pessoa, qual que é a rentabilidade que a pessoa tem acima da inflação, né? Porque um erro muito comum é esse, não considerar a inflação. Então,
Uma carteira conservadora, a gente pode considerar ali uma inflação, que é o índice aí, IPCA, né? IPCA mais 4. Uma carteira moderada, IPCA mais 5. Uma mais agressiva, IPCA mais 6. Então, essa é uma rentabilidade praticável, né? Historicamente, ela é possível. E depois que a pessoa se aposenta, a gente tem que reduzir um pouquinho essa rentabilidade, porque o risco também tem que diminuir. Então, a gente tem que considerar tudo isso no cálculo, Ivana. Perfil de risco, a gente tem que considerar o perfil de risco da pessoa, né? Porque se a pessoa fugir desse perfil... O perfil de risco, eu diria que é uma das coisas que mais é negativa num planejamento de aposentadoria. Um perfil de risco errado, né? Um perfil de risco mal dimensionado pelo consultor ou pela pessoa, né, ao responder lá o questionário, né? Ele é o que mais deteriora o patrimônio, porque ele gera perda de patrimônio no longo prazo, né? Aquilo que você construiu ali arduamente, a pessoa aportou seu dinheiro, você calculou, fez seu objetivo. No momento de desespero, pelo um perfil de risco mal calculado, ele perde anos de rentabilidade ali. Então, o perfil de risco também é um dos fatores importantíssimos nesse caso aqui da aposentadoria, tá? Perfeito. Então, sabemos que o INSS não vai ser suficiente. Sabendo isso, então, quanto antes eu tenho que fazer um planejamento para eu conseguir me aposentar. E aí entra justamente um profissional para ajudar a fazer esse desenho, sabendo quando quer aposentar, quanto quer de renda, quanto de patrimônio precisaria para isso. Por quê? Você constrói patrimônio ao longo da vida e esse patrimônio vai te garantir a renda que você quer, não o INSS. E esse patrimônio não necessariamente, quando a gente fala nisso, justamente por ser consultor de investimento, a pessoa tende a pensar que esse patrimônio a gente está falando que é dinheiro investido. E não necessariamente. Uma parte dessa renda pode vir de imóveis alugados, uma parte dessa renda pode vir de terra arrendada, empresa que não depende mais de mim e paga dividendos. Só que o problema é o quê? Às vezes a pessoa acha que só isso que ela está construindo, só os imóveis alugados já vão ser suficientes. E não. Às vezes eu quero 20 mil de renda na aposentadoria, eu já contribuo com tanto no INSS, vou contar que eu vou ganhar uns 5 mil do INSS, está faltando 15. Eu tenho um imóvel alugado que me dá 2 mil por mês de aluguel. Agora eu tenho 7, mas eu quero 20, estão faltando 13. Eu tenho uma empresa que me paga de dividendos lá, tem uma lavanderia que me paga de dividendos 5 mil. Ok, agora você tem 12, estão faltando 8 ainda. Para você ter esses 8 de complemento, você deve, sim, ter patrimônio, algum patrimônio que te gera essa renda. E pode ser patrimônio investido no mercado financeiro, certo? Sim, sim. Concordo, Bruno, com a sua análise. Muitos clientes procuram, até complementando ali, qual que é a análise que a gente tem que ver? Você citou várias fontes de renda na aposentadoria ali, né? O próprio INSS, né? Que a gente nem sabe, né? Por isso que a gente não conta muito com ele, a gente não sabe quanto que vai ser. No planejamento não é ideal contar, né? A gente não pode nem contar. Imóveis para aluguel. Só que chegam clientes que só têm imóveis, então eles estão muito concentrados, né? Imagina, eles estão concentrados numa região, estão concentrados num setor e estão concentrados correndo o risco ali desse imóvel se desvalorizar, construir alguma coisa ali perto. Então, o risco é muito elevado. Eu até falo para os clientes, não tem problema ter imóvel, é um ótimo investimento, né? Às vezes as pessoas conhecem o mercado, precisam conhecer, como tudo, né? Até na consultoria precisa de ter um consultor imobiliário, você tem que conhecer do negócio, a área, né? Tem que ter informações. E ali, as pessoas no imóvel, pode ter imóvel, mas é bom diversificar. Olha a gama de oportunidades que a gente tem no mercado financeiro. A gente pode investir globalmente, em todas as empresas do mundo, né? Pode investir em imóveis, inclusive, no mercado financeiro. Exatamente. E as ações, né, que são empresas, a gente tem que fazer um pensamento, uma análise bem crítica. Os imóveis são bons de rentabilidade? São. Até a gente tem fundos imobiliários ali também. Mas quem que aluga esses imóveis? São as empresas. Então, se as empresas não rentabilizassem mais do que os imóveis, elas não existiam. Então, se ficar fora de investir em empresas, e você pode investir em empresas globalmente, é algo que traz muito risco para a carteira, para a aposentadoria, né? E está deixando dinheiro na mesa, né? Está deixando dinheiro na mesa, exatamente. Eu acho que um ponto importante para comentar também é que esse valor, toda essa conta, né? Eu já vou ter uma renda de imóveis, eu tenho uma renda dos meus investimentos. Mas a gente tem que considerar que ele seja líquido e descontado da inflação. Porque o cálculo de hoje não vale daqui 10 anos. Isso mesmo. Né? É isso mesmo. Precisa ter clareza desse plano. Exatamente. E essa conta aqui que a gente faz, que eu até comentei que quando a gente apresenta, o cliente fala misericórdia, né? Que no mercado, que a gente tem estudos científicos, Vanguard, né? Grandes
gestoras que fazem pesquisa científica, geram diversos estudos em janelas, milhares de janelas, né? Porque pensa, você fazer janela de tempo, né? No mercado de investimento, a gente tem que considerar rentabilidade passada com janela de tempo. Então, você pega 1º de janeiro de 2020 até 1º de janeiro de 2021, 2º de janeiro de 2020, então gera milhares de janelas, precisa ter um poder computacional grande. E essas pesquisas, esses dados, indicam que um saque ali sustentável na aposentadoria, o Bruno comentou, precisa lá ter um sacão de dinheiro ali, né? Vamos dizer, na aposentadoria, para você ir retirando, ele gira em torno de 4% ao ano, que é muito menos do que as pessoas imaginam. Então, esse é um problema. Aí vem uma regra que a gente chama a regra dos 300. Até para facilitar para o pessoal, você pega a sua renda, que você quer ter na aposentadoria, o Bruno comentou ali, 8 mil mais ou menos, né? Multiplica por 300. Esse é o patrimônio, muito simplista, tá? É um cálculo só inicial. Na consultoria a gente trabalha com vários cenários, né? A gente dá uma aprofundada nisso, mas o que você precisaria ter, você multiplica por 300. Então, 8 mil vezes 300 dá 2,4 milhões. Então, a pessoa às vezes pensa assim, não, com 8 mil, acho que se eu tiver ali uns 500 mil investido, eu aposento. E não é verdade, né? Porque esses 500 mil vai acabar. Então, por que esses 300? Ele vem basicamente dessa retirada de 4% ao ano, né? Você pega o que você quer ganhar, 8 mil, multiplica por 12 e considera essa retirada de 4% ao ano nesse valor, tá? Então, esse cálculo que as pessoas precisam fazer, por que elas precisam ter para aposentar? E aí vem que o Bruno falou. Quanto antes, né, a gente começar a se planejar, é melhor. E o que a Ivana falou é importante. Esse 2,4 milhões que hoje você precisa, não será os 2,4 milhões daqui 20 anos quando você for aposentar. Tem a inflação, né? Então, é um erro muito comum que acontece. Perfeito. E você falou aí sobre um erro muito comum que acontece quando o pessoal faz. A gente vê muito na consultoria, né? O cliente chega, quando a gente vai fazer esse planejamento de aposentadoria, e o cliente já entende alguma coisa de investimentos, porque quando não entende nada, a gente vai passando as informações e a pessoa vai aprendendo com a gente. Quando a pessoa já conhece alguma coisa, às vezes a gente tem até mais trabalho para conscientizar ela quanto à realidade, porque ela já vem com aquela ideia de que a taxa Selic hoje está em quase 15%, então ela consegue 1,2% ao mês. Na hora que ela faz a conta para o dinheiro da aposentadoria, ela fala, se eu ganho 1,2% ao mês e eu quero 10 mil por mês, eu preciso de mais ou menos 900 e poucos mil reais. E aí, para a gente trazer essa pessoa para a realidade com relação à inflação e etc., acaba dando mais trabalho do que quando a pessoa não entende nada, né? Que ela vem ancorada nessa rentabilidade de 1,2, achando que ela pode resgatar 1,2 ao mês. Com relação a isso, Bruno, veio duas coisas, né? Nós, quando na consultoria, a gente trabalha muito com a parte comportamental, né, dos clientes. Você falou de um viés ali, o viés da ancoragem. As pessoas vêm com muita ancoragem, né? Principalmente com essa taxa de 1,2, ou às vezes vem com a taxa dos fundos imobiliários, que na média gera 0,8 por mês, ou 1 por mês, geralmente, né? E isso não é realidade, né? Se você pegar aí seu 1,2, dá mais de 12% ao ano. É muita coisa de retirada, né? E que vai consumir o patrimônio muito rápido. Outro problema que eu vejo, muito latente que você falou, é a questão dos dividendos, né? Aqui a gente entra num tema um pouco polêmico, né? Muito. Que muitos influenciadores, eles fazem aquele cálculo de você ter ali fundos imobiliários, ações, e na sua aposentadoria você viver dos dividendos dele. O caso mais clássico é o Barça, né? Só que as pessoas esquecem que o Barça ele é bilionário, né? Então, se ele tiver algum balanço ali de renda variável, ele não vai sentir o padrão de vida dele, não sente. Se a renda e o patrimônio dele caírem pela metade, não vai fazer a menor diferença na vida dele. Não faz diferença na vida dele, Tem nem dos vários outros sucessores. pontos também. Ele ele compra ações de empresas onde ele está no conselho. Exatamente. Ele tem poder de decisão sobre a empresa. Então, o dividendo é uma consequência. É uma consequência. E muito bem lembrado, Ivana. Os dividendos não é que eles não são importantes ou que não devemos ter os dividendos, mas é basicamente porque eles são irrelevantes, né? Ou seja, podemos ter? Podemos, mas uma estratégia exclusivamente ancorada nos dividendos, ele traz muitos malefícios para uma carteira. Por quê? Os dividendos eles podem trazer com que as pessoas fiquem mal... justamente isso, né? Ancorado num número que não é realista. Então, pensa, eu fiz uma carteira de fundos imobiliários, que é uma moda, né? Para minha aposentadoria. Primeiro problema,
é esse dividend yield. Se eu estou vivendo com o dividendo dele, que é 0,8 na média, vamos considerar isso, né? Ao mês, que vai dar ali quase 10% ao ano, é um saque muito maior do que esses 4%. Né? Então, se eu estou usando os dividendos e não estou reinvestindo, aquele índice que a gente vê lá, o IFIX, ele nem serve, porque o IFIX ele considera o reinvestimento dos dividendos. Então, se a gente pegar o IFIX sem o rendimento dos dividendos, ele perde para a inflação consistentemente. Então, ou seja, o poder do seu patrimônio que está ali investido está começando a ser deteriorado pela inflação, você está consumindo ele e muito em breve você vai poder ficar sem ele. E outro problema que também é muito agravante é que é renda variável, né? Não é aconselhável você ter o seu patrimônio de aposentadoria em renda variável, justamente, o próprio nome diz, ela varia, né? Ou seja, ela oscila muito e a gente viu aí nos últimos anos, tanto que o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários variou, pandemia, ele deu uma queda absurda. Imagina uma pessoa que já estava vivendo ali dividendos, ver sua renda cair. Então, o que uma pessoa precisa para ter na sua aposentadoria? Previsibilidade. Ela quer ter isso. Quer ter previsibilidade. Quanto que eu vou ganhar? Imagina você está aposentado lá, um mês você consegue retirar 8 mil, no outro mês você só consegue tirar 2. Como que você vai custear? Vai ter o seu custo de vida atendido, né? Então, precisa de previsibilidade. E a renda variável não traz previsibilidade, né? A renda variável, ela pode acontecer que no momento você não vai poder sacar isso tudo aí que você tem. E vai poder também trazer uma perda do seu patrimônio, né? Então, isso é importante falar, né? Dos dividendos, porque isso está muito na mídia, né? E as pessoas que fazem esse tipo de abordagem, né? Deveriam olhar para esses estudos, né? Do perigo que é se ter na aposentadoria renda variável e também retiradas de dividendos acima desses 4%. Porque muitas pessoas acabam escolhendo o produto e depois tentando encaixar numa estratégia. Exatamente. O que a gente preza muito é definir a estratégia, porque 90% do resultado que a gente tem é da definição da estratégia. 10% escolha dos ativos, né? Exatamente. E a maioria dos clientes que vêm com carteira já pronta, principalmente, fez o caminho contrário. Viu que um produto era interessante, achou que era interessante, colocou na carteira e depois tenta entender um pouco da estratégia. E às vezes está até sobrealocado naquele produto, né? Normalmente. Sobrealocado, exatamente. Porque aí estuda mais, conhece mais, gosta daquilo, a tendência é que invista mais. Aí vem o viés, ponto. né? Viés da confirmação, viés país de origem, né? Que aí vai fazer ela alocar lá mais, né? E dividendos de ações, né? Voltando na parte de dividendos, outro problema, especificamente em fundos imobiliários, é mais reloginho ali, né? Paga todo mês, porque por lei é obrigado a distribuir 95%. E não que isso seja também uma vantagem, né? Porque o gestor fica engessado ali, né? Ele não tem dinheiro para trabalhar o fundo. Mas as ações, dos dividendos da ações, você fica na mão da pessoa, né? Porque a decisão de pagar dividendo da ação é justamente do conselho. Você comentou que o Barça faz parte dos conselhos das ações que ele tem, né? Então, esse é um ponto da gente investir baseado em pessoas que têm um patrimônio muito grande, que tem uma influência muito grande. Então, a gente não é aquela pessoa. E daí também eu volto à perspectiva de ter uma pessoa acompanhando, né? Porque essa pessoa, o consultor financeiro ou de investimentos, ela vai saber te conduzir nisso, quebrar os viés, trabalhar a parte emocional, a parte de comportamento, né? Para falar para você, olha, você não tem o dinheiro do Barça, né? Você não tem esse montante. Você não está sentado ali no conselho. Então, é muito arriscado investir nisso. Então, o consultor é muito importante nessa caminhada, né? Voltando a esse tópico. Sim. A Ivana falou aqui sobre a alocação dos investimentos, né? A proporção ali, o impacto que faz essa boa alocação. Qual o link você consegue fazer ali com a alocação dos investimentos, a alocação da carteira e o plano de aposentadoria, o momento, se está próximo ou se já chegou no momento de aposentadoria, essa distribuição da carteira, qual que é o impacto do momento de vida ali? Bruno, isso é muito importante. A gente chama de asset allocation, né? É o nome para carteira, alocação. Como a Ivana comentou, mais de 90% do resultado, do seu resultado financeiro num longo prazo, ele é determinado por esse asset allocation, né? O que é esse asset allocation? Pensa nas caixinhas, né? Quanto de dinheiro, percentual do meu patrimônio que eu vou colocar em renda fixa pós-fixada, percentual do meu patrimônio que vai estar em renda fixa inflação, renda fixa pré-fixada, ações, mobiliários, internacional. Então, essa divisão que é feita
ela é que vai gerar 90% dos investimentos. E as pessoas pensam o contrário, né, Ivana? Pensa que é o que está lá dentro das caixinhas é que vai fazer a diferença, que muito menos que isso. Ou seja, os outros 10% que estão ali, o seu stock selection, né, a seleção dos ativos que estão lá, dos assets que estão lá dentro, market time, né, ou seja, você acertar o tempo do mercado, representa 1% do sucesso. Então, esse desenho é o mais importante. E como é que a gente faz esse desenho, Bruno? A gente olha, novamente, voltando ali para a parte do que a gente falou no início. A gente olha para o risco, pro perfil de risco da pessoa. Então, a gente tem que entender esse perfil de risco. Por isso que a gente gosta de sempre considerar, ter uma pulguinha atrás da orelha ali, considerar um pouquinho mais conservadora a pessoa. Por quê? O que a gente está colocando em cada classe ali depende desse perfil de risco, justamente porque eu já tinha falado antes. Que se a pessoa, num momento ruim de mercado, pensa numa pandemia, ela não tem um perfil de risco para aguentar aquilo ali, anos de rentabilidade vão se embora porque ela vai sacar ali quando tiver tudo baixo. Né? Porque ela não vai conseguir dormir, né? Uma pergunta que eu faço geralmente para os meus clientes é o seguinte: imagina agora que você é o seu patrimônio. Imagina que amanhã ele caiu 60%. Como é que você estaria à noite? Dormiria? Se desesperaria? Esse é um indício, a resposta do cliente dessa pergunta é um indício do perfil de risco dele. Então, geralmente, as pessoas são conservadoras, são moderadas, né? Ali, então, para ser arrojado, agressivo, tem que entender mais o mercado, tem que entender esse apetite a risco e também o prazo, né? Então, a gente olha para desenhar esse asset allocation, tanto o perfil quanto o prazo que ela tem. Por exemplo, uma pessoa não pode ter um apetite de risco enorme, investir tudo em exterior, criptomoedas, ouro, fundos imobiliários, ações, se ela tem um prazo de 1, 2 anos, né? Porque ela vai precisar resgatar esse dinheiro. Quando ela resgatar esse dinheiro, caiu 40%. Ela precisa resgatar. Uhum. Ela tem que entender. Ou ela vai ter que adiar esse plano, ou ela vai ter que resgatar com prejuízo, ou seja, joga fora todo o planejamento que foi feito. Então, nesse asset allocation, Bruno, é importante a gente ter essa distribuição para a aposentadoria, considerando perfil e prazo. E quando a gente chega na aposentadoria, também é importante, né? Porque a gente tem que reduzir o risco da carteira, né? Como eu falei no início, na Portfólio a gente olha muito risco, né? A gente mais do que rentabilidade. Às vezes os clientes vêm lá, rentabilidade, quanto que rende, quanto que você me garante. Primeiro que a gente não pode garantir nenhuma rentabilidade, mercado financeiro. Segundo que, historicamente, a rentabilidade é totalmente imprevisível. Qualquer ativo que vier, se alguém... Tanto é que previsões de taxa Selic são constantemente erradas, né? Pelos principais players de mercado, inclusive. Gente que estuda... Boletim Focus erra muitas Boletim vezes. Focus, exatamente. E lá são players que estão no mercado o tempo todo, vivem disso, né? Come com farinha, quem se diz, né? Isso aí é imprevisível. Só que o risco, ele rima muito. Então, se a gente olhar a volatilidade dos ativos, que é o risco ali, né? Ele rima muito ao longo do tempo. Então, a gente consegue tratar e controlar mais essa parte do que propriamente a rentabilidade. A gente diria ali que a rentabilidade vem ali de brinde, né? Ou seja, por que a consultoria traz mais rentabilidade para sua carteira? Justamente por todo esse backtest, para trabalhar o emocional, olhar o perfil de risco, fazer uma alocação. Não é que a gente tem uma bala de prata ali dos investimentos que vai saber qual que é o ativo que vai despontar no futuro, né? E aí, como eu estava falando, no momento de aposentadoria, a gente é um momento também de reduzir o risco. Pisar um pouco mais na renda fixa, né? Tirar um pouco mais de renda variável, pegar aquela parte que você vai consumir no curto prazo ali, trazer para a renda fixa, fazer outras estratégias e deixar uma outra parte mais longo prazo. Pode deixar um pouco de renda variável, mas tem que desacelerar um pouco, né? Sim. Então, essa é uma parte fundamental, Bruno, do asset allocation, tanto na parte de crescimento, né, de acumulação, quanto na parte de desacumulação ou usufruto. Tá? Isso é um insight bem interessante ali, que mesmo um investidor de perfil agressivo, no momento que está chegando ali na fase de usufruto, na época da aposentadoria, a carteira dele deve ser trocada por uma carteira um pouco mais conservadora. Não precisa chegar a ser uma carteira de perfil conservador, que vai ser 100% em renda fixa ali, mas para o que ele tinha, tendo perfil agressivo, ela deve migrar um pouquinho mais ali para uma carteira conservadora, né? Exatamente. E as estratégias, Bruno, eu já tenho, eu acho que a Ivana comentou comigo que já tem clientes que já estão fazendo, né, o usufruto ali. Eu já tenho também. Tenho clientes que vivem de renda. Que já vivem de renda. E a Ivana está lá controlando. Um outro ponto que eu ressalto novamente, a importância da consultoria, é que ela é para a vida toda, né? Ou seja, quando você está aposentando,
tem vários aspectos, várias situações que, se não tiver o consultor, corre o risco de você não chegar ao fim da vida com o patrimônio. E aí, o que a gente começa a fazer de estratégia? Aquele 4% que a gente falou, a regra dos 300, é uma previsão, né? Quando chega ali, a gente começa a trabalhar vários fatores, né? Existem várias estratégias. Se eu fosse citar aqui no mínimo umas 10, né? Para não ficar muito técnico, né? Janelas móveis, que a gente pode sacar um pouco mais num ano de alta. A gente cria regras ali. Mas vamos considerar de 4%, né? E ali a gente traz... O que eu costumo fazer, que é uma das estratégias também? É uma estratégia que chama Ladder Strategy, né? Que é uma escadinha, né? Não sei se vocês já ouviram. Você imagina uma escada rolante, a gente, em cada degrauzinho da escada rolante, é um ano em que você vai alocar parte do patrimônio do cliente. Então, nos 2 primeiros anos, o que se precisa prezar? Previsibilidade, né? Ou seja, segurança. Tem que estar no ativo mais seguro que tem, ou seja, que só vai perder ali dinheiro se acontecer uma catástrofe no país que você está, ou mundial. Então, segurança. A gente não está olhando rentabilidade, está olhando liquidez. Então, nos 2 primeiros anos, a gente olha isso. Terceiro ano, quarto, quinto, sexto, até o 10º, a gente faz uma escadinha. Preza mais por ativos que são atrelados ao IPCA, como eu comentei ali, né? IPCA, se a gente conseguir IPCA mais 4 ali, já está valendo, que vier acima é lucro, né? Então, a gente vai fazendo vencimentos para o próximo ano. E à medida que o ano passa, essa escada vai subindo. E aí, imagina, fora da escada rolante no shopping, né? Fora da escada rolante tem os ativos lá que estão para mais de 10 anos. Então, esses ativos podem estar renda variável, pode ter, porque você tem prazo ali para se recuperar caso tenha alguma coisa. Só que a cada ano que passa, você vai subindo. Parte daquilo ali você vai converter em renda fixa, pôr na escada. A escada subiu, você consumiu. E aí vai caminhando até a pessoa caminhar nessa parte de aposentadoria, né? Geralmente a expectativa de vida do brasileiro gira ali em torno de 75, 80 anos, mas a gente sabe que a gente está vivendo cada vez mais, né? Eu mesmo considero 100 anos para meus clientes, que a pessoa precisa ter o dinheiro ali antes dela deixar esse patrimônio para outra pessoa, né? Então, tem que considerar 90, 100 anos e vai fazendo essa estratégia. E não é tão simples assim como parece. Então, por isso, a necessidade de um consultor. Acho que a Ivana pode falar um pouco mais aí como é que ela faz também, né? Com os clientes que já estão fazendo usufruto, né? Dessa importância. Sim, eu tenho vários exemplos aqui, mas antes quero te fazer uma pergunta. Sim. Imagina que uma pessoa já tem uma carteira de investimentos e ela já tem muita clareza que o objetivo dessa carteira é a aposentadoria. Ela hoje não tem a ajuda de um consultor. Como é que ela olha para a carteira e sabe se ela está planejando corretamente? Ela tem que olhar justamente o que a gente falou, né? O asset allocation. O que ela tem em cada caixinha daquela. Eu acho que é o principal. Ela vai olhar lá, não, eu tenho muito ali... A gente pega muito cliente, não, tem 30% em criptomoedas. Então, acho que ela não está no caminho certo, né? Por quê? Criptomoedas é um ativo recente, é um ativo que é muito volátil, né? Principalmente se for outras moedas que não são tão consagradas assim, né? Como Bitcoin, né? Ethereum, moedas mais voláteis ainda. Então, ela tem que olhar para a carteira dela e ver o que ela está alocando em cada uma dessas caixinhas. Olhar ali se está muito arriscada a sua carteira, olhar o risco, né? Se ela está muito para o lado do risco, porque acaba, Ivana, que se acontecer um evento que ela não esteja esperando ali, né? De queda, e aí ela teria que desinvestir ali, né? E aí ela perde anos de rentabilidade. Para ela recuperar isso é um tempo muito longo. Então, isso é um dos cuidados que a gente toma. Então, se a pessoa estiver muito concentrada, é um problema. É problema, exatamente. Aí que vem a parte da diversificação que a gente fala, né? Que eu comentei com o Bruno no início. Imóveis, né? A pessoa pode ter imóvel? Pode. Aí é de cada um, né? Eu, particularmente, não gosto de imóveis. Eu não sei, acho que dá muito trabalho, né? Ter o aluguel ali, imposto de renda, né? Mas tem pessoas que acham que conhecem e é um bom investimento. Pode ter imóveis. Faz parte da diversificação. E aí, diversificar. A gente... tem aquela tabela periódica dos investimentos, né? Que é interessante. Eu uso muito. Eu também uso bastante. Que a gente vê que, por exemplo, 2021 é S&P 500, que é o índice que reflete as maiores 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Em 2021 ele foi o primeiro lugar, rentabilidade extraordinária, acima de 40%. No ano seguinte ele deu menos 40%.
Então, assim, é muito... Se você tivesse só lá, né? Aí o cliente fala assim, nossa, você está mostrando aqui numa janela que o S&P bateu mais que sua carteira, bateu mais que Bovespa. Vamos pôr só no S&P. Aí eu mostro, mas e se você tivesse nesse ano Pega aqui? só essa janelinha ali. Pega só aquela janela. Certo, né? Exatamente. Aí a importância da diversificação, que a Ivana lembrou muito bem. Ou seja, dentro do Asset Allocation, é onde você vai colocar a diversificação, né? O próprio Asset Allocation é uma diversificação, né? Cada caixinha daquela é um ativo. Eu já atendi pessoas que têm patrimônio relevante acumulado para aposentadoria, tudo em previdência. E aí falou assim, não, eu estou com previdência aqui, tudo no CDI, estou tranquilo. Eu penso, está tranquilo agora, mas não se sabe. Né? Na época da pandemia, o CDI estava 3 e pouquinho ao ano. Exatamente. 2%, bateu 2%. E essa conta também, muitos clientes, leads, né, fazem. Poxa, mas se me pagar IPCA mais 5, o CDI está 14,75. Não vou para IPCA, não vou fazer isso, né? Não consegue ter a visibilidade que é uma proteção, que é o ganho real ali, né, sendo protegido. Exatamente. Foi bom você tocar no assunto de previdência, né? Que tem a ver com o nosso assunto, que quando fala previdência, pensa em aposentadoria, né? Então, previdência privada, para quem tem um consultor, é o que eu costumo falar, a gente tem 2 funções para previdência privada, né? A gente tem 2 tipos ali, o PGBL e o VGBL. A gente trabalha, a gente está na carteira dos clientes, mas ele tem objetivos, né? Assim como cada caixinha ali do Asset Allocation tem um objetivo específico. O objetivo da Previdência é, no caso do PGBL, fazer diferimento fiscal, né? O que é o diferimento fiscal? É você não pagar o imposto agora para pagar no futuro com a alíquota menor. É um baita investimento. Mas para quem que serve isso? É para quem contribui com o INSS, para quem tem... Ou o regime geral ali. Ou o regime geral, o RPPS, o né? RPPS. O servidor público, militar. Contribui para algum regime de aposentadoria. Essa pessoa obrigatoriamente tem que contribuir e ela faz declaração completa, né? Ou seja, ela tem o perfil para fazer a declaração completa, pode restituir imposto. Então, serve para isso. Por que se uma pessoa não tiver nesses parâmetros, a gente dificilmente indica um PGBL? Porque ele vai pagar mais imposto no futuro, né? Porque o PGBL você paga imposto total, não só do que rentabilizou investimentos, mas do total no final. E também os fundos de previdências, ele tem que ter liquidez. Fundos que têm que ter liquidez, o termo nosso é de são mais aguados, né? Ele tem que ter ali uma grande parte em renda fixa pós, para ele te pagar, então eles não rendem tanto quanto um fundo que não é de previdenciário, né? Eles têm as estratégias mais amarradas ali, né? Regulatoriamente, pela CVM, as estratégias são mais amarradas, muito bem lembrado, Bruno. E por isso que a gente só faz a previdência nesses casos. E o VGBL é para caso de sucessão, né? Ou seja, é porque você vai ter um montante acumulado ali dentro de um fundo que ele não passa por inventário, é um dinheiro líquido na mão da família, né? É uma estratégia de sucessão, o VGBL. Então, tirando esses 2 casos, para quem não tem consultor, para quem tem consultor, o melhor é a gente formar essa carteira, com Asset Allocation, colocando os ativos, consultor acompanhando. Só que, por outro lado, para quem não tem consultor, quem não tem conhecimento, uma previdência privada também não é ruim, né? Ou seja, a pessoa vai estar lá na previdência, né? Vai estar tendo possibilidade de ter uma renda no futuro, né? Mas é como se diz, né? É igual... Tem um colega que brinca. É igual comer rabanete, né? Não é a mesma coisa que comer uma picanha, que você poderia ter todo aquele potencial. Mas você está comendo rabanete. É melhor que outra coisa? É, melhor que você comer terra, né? Mas não é o melhor, não é o ideal. Então, assim, esse assunto de previdência privada vem aqui a calhar o nosso tempo. Vai ser cancelado pelos veganos agora. Pois é. Mas rabanete é bem melhor do que picanha. Pois é, não vamos colocar outra coisa, né? Boa. Mas, com relação a esse... Vem muito a calhar a esse tema, porque as pessoas, às vezes, pensam em previdência. Eu vou fazer... Muitos clientes, muitas pessoas que... Prospect, né? Que a gente conversa... Eles falam, não, mas eu já tenho previdência privada, estou investindo. Falo, mas não é tão eficiente, vamos pensar juntos, né? Então, o consultor te ajuda a ter a Vanguard chama de alpha, Advisors Alpha, né? O alfa do consultor, justamente por isso, para acompanhar. Falar, olha, previdência a gente vai alocar em outra coisa, nessa caixinha para ter melhora da sua rentabilidade. Eu gosto de previdência, acho que tem vários benefícios ali da sucessão, não tem come cotas, né? Para aposentadoria tem benefícios ali tributários, só que não ter a carteira, obviamente, alocada toda em previdência. E um outro ponto é avaliar se aquela previdência que a pessoa tem, ela está interessante. Porque às vezes ela não está entregando o retorno que ela se propôs e tem taxas muito altas.
A previdência é só a casca, né? Exatamente. Então, às vezes, a pessoa está ali tranquila. Não, eu estou com previdência está no CDI, estou tranquilo. Aí ela está pagando 1,5% de taxa ali. Eu já vi até 2%. Né? 2,5%. Tem previdências assim absurdas. Taxa de administração, né? E a rentabilidade desse fundo, quando você olha ao longo dos anos, ela não bate CDI. Então, a pessoa está com uma falsa tranquilidade de que o ativo está bom e, na realidade, não está. Então, não vai cumprir o papel. Né? Tá achando que está fazendo, mas não está cumprindo. Outro problema de previdência é a forma como você vai usufruir isso no final. É importante a gente falar, né? Que, por exemplo, tem várias formas. No final, se você pode sacar aquele valor que você acumulou, ou você pode vender o seu capital para a seguradora. E aí, isso a gente vê muito problema, né? Porque a seguradora ela tem um cálculo que chama cálculo atuarial, né? A tábua atuarial. A tábua atuarial. Em que tem um atuário, que é uma profissão, que ele vai calcular ali, baseado em tábuas, né? Em tabelas, qual que é a sua expectativa de vida. E aí você entrega aquele, supondo que na Previdência você terminou lá com R$1 milhão. Você pega esse R$1 milhão, dá para a seguradora, é da seguradora. E aí você vai escolher o que você vai fazer, qual que é o plano que você vai seguir. Se é vitalício, aí ele vai te pagar um salário vitalício, só que se você morrer com 5 anos, o dinheiro é da seguradora. Sua família não tem esse capital. Aí tem outras formas, mas é um ponto a se considerar, porque a seguradora não vai perder também, né? Então, se ela vai pegar aquele 1 milhão seu, ela vai colocar em uma outra rentabilidade, investir no negócio ou outra coisa, que vai dar muito mais do que você estaria se você mesmo estivesse fazendo esse cálculo que a gente acabou de comentar, né? Essas retiradas, escadinha, né? Toda essa estratégia. Então, é importante falar isso também, porque muitas vezes a pessoa não sabe, né? Leigo, chega lá no final, vende esse patrimônio para a seguradora e acaba que a família está desassistida, porque aquele patrimônio não é dela mais, é da seguradora, né? 2 pontos chamaram bastante atenção aqui. Primeiro foi com relação ao Advisors Alpha, que você falou ali. E aí eu acho legal trazer um estudo que a gente até trouxe em outros episódios, que é o estudo do Royal Bank of Canada, que mostra lá que no período de 15 anos, investidores que investiram seu dinheiro sem um financial advisor, sem um consultor financeiro, tinham um patrimônio, e quem tinha o consultor financeiro, no final desses 15 anos, em várias janelas de tempo, tinham quase 4 vezes mais patrimônio ali. Então, você fez as contas, fez um bom planejamento de aposentadoria, e você sabe que você tem que chegar em tal ponto, mas com um consultor financeiro te ajudando, você pode aposentar com 4 vezes mais renda, ou chegar lá bem antes, porque esse patrimônio vai ser multiplicado bem mais rápido, né? Então, cresce a importância. E outro ponto é com relação a fazer o planejamento, né? De tudo que a gente conversou aqui hoje, se tem uma lição que eu acho que o pessoal em casa pode tirar, é que se você não se planejar, você não vai aposentar. A aposentadoria não vai cair no seu colo do nada. A gente já vê isso acontecendo hoje com muita gente, que até chega na idade de aposentar pelo INSS e toma um susto, que olha e fala, pô, eu vivo com 15 mil por mês, contribuí com o teto, agora minha renda é de 7. Como que eu vou fazer para ganhar mais 8? E a pessoa ou tem que continuar trabalhando, ou tem que reduzir o padrão de vida dela, ou tem que depender de familiar. E tenho certeza que ninguém quer isso. Então, se você não se planejar, você não vai aposentar. Não adianta achar que a aposentadoria ideal, na idade que eu quero, com a renda que eu quero, vai cair no meu colo. Exatamente. Então, se planejar o quanto antes vai facilitar mais ainda o caminho. Porque se você precisa de 3 milhões, é mais fácil você acumular 3 milhões em 30 anos ou 3 milhões em 10 anos. Não precisa nem saber muita matemática para chegar à conclusão de que com 30 anos fica bem mais fácil, né? E um ponto também interessante, eu dei algumas palestras e teve um caso de um grupo específico de mulheres e nós fizemos uma conta, né? Em quanto tempo você se tornaria milionário. Então, considerando uma rentabilidade de 0,8 ao mês, a conta chegou em 32 anos. E aí, eu olhava para o rosto, né, das pessoas e elas, nossa, 32 anos, é uma misericórdia, muito tempo. E aí eu sinto falar que se você não se planeja, 32 anos vão passar de qualquer forma e você não vai estar milionário. Então, é importante ter esse planejamento e, às vezes, tem algumas pessoas que não gostam da palavra aposentadoria. Eu não quero aposentar, eu não vou parar de trabalhar. Mas pensar como garantir o seu padrão de vida atual,
sem depender de ninguém, sem depender de familiar, de governo, da sorte, né? Então, a sorte, nesse caso financeiro, a gente cria. E ela precisa começar o quanto antes. Então, eu estou com 25 anos, eu estou muito jovem. Aí, com 45 anos, nossa, já não dá mais tempo. Então, precisa começar o quanto antes. Um dado que eu trouxe aqui também, Ivan, é muito interessante, é que a Ambima, né, trouxe aquele raio-x, que vem aquilo que o Bruno falou, né? Que trouxe aqui 88% das pessoas hoje dependem principalmente do INSS na aposentadoria. 3% tem como principal fonte um trabalho ou bico. Então, a pessoa vai ter que ficar lá até as suas forças devem fazer bico ou trabalhar. 3% vivem de previdência privada, que acaba que a gente comentou ali, não é o melhor, mas é um caminho. 1% recebe renda de aluguel de imóvel e o uso de aplicações financeiras como principal fonte é inferior a 1%. Então, no Brasil, a gente tem uma janela enorme ali, né, para planejar aposentadoria para a população, né, educação financeira. Eu acho que o trabalho desse podcast é muito interessante para isso também, para despertar as pessoas que precisam de fazer esse planejamento, precisam olhar para a sua vida financeira com responsabilidade, né? O consultor financeiro, planejador financeiro, consultor financeiro, está aí para ajudar, né? Assim como uma empresa contrata um consultor ali para ajudar ela a se reerguer, a pessoa tem que olhar para esse investimento de consultoria financeira como realmente um investimento. É um serviço que o consultor está te entregando, que, como o Bruno comentou ali no estudo da Royal Bank of America, vai te trazer 4 vezes mais. Ele pode te trazer 4 vezes mais no futuro. O Investors Alpha, lá, o Advisors Alpha, na verdade, da Vanguard, ele constatou que na média dá 3% ao ano a mais de rentabilidade nos investimentos. Então, igual eu falei, não é porque tem uma bala de prata, é porque tem uma pessoa olhando ativamente para toda a sua vida financeira. Está no meio, né? E a pessoa gasta energia naquilo que gera renda e deixa alguém ajudar a cuidar, né? Exatamente. Perfeito. Bom, a gente estourou o tempo aqui, Danilo. Tem mais coisas, a gente não conseguiu abranger aqui tudo que nós tínhamos. O tema é muito amplo, né? Mas foi muito boa a conversa. Tem algum ponto que a gente não tenha abordado que você gostaria de deixar aqui? Ivana, eu vou deixar como o Bruno comentou, né? Quanto mais cedo você se programar ali, né, para essa parte de planejamento de aposentadoria, melhor. Voltando à frase do Einstein lá, né? A maravilha dos juros compostos. Quanto mais cedo, melhor. A gente tem um gráfico que a gente traça para os clientes. Quando eu pego cliente de 20 anos, é impressionante. Impressionante mesmo. A pessoa ali com... eu quero me aposentar com 60 anos. A pessoa tem 20, olha o tempo que ela tem ali, né? E aí o gráfico mostra a parte verdinha das rentabilidades, que supera muito ao dinheiro que ela pôs. Sim. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Não seja parte dos brasileiros que dependam do INSS exclusivamente, porque possivelmente não vai conseguir se aposentar numa janela ali de 5, 10 anos. Faça esse planejamento de aposentadoria para garantir a sua aposentadoria e estamos à disposição, né? Como consultores financeiros, contrate um consultor, um planejador para que te auxilie nisso, porque esse trabalho também não é fácil, né? De ter disciplina, de controlar as nossas emoções, de ter alguém ali mensalmente te orientando, te trazendo insights, mudando o plano, né? Mudando o que precisa ser mudado e te orientando ao longo da vida. Danilo, conta aqui pra gente em 30 segundos, é uma dinâmica que a gente tem no podcast. 30 segundos, marcar aqui. Conta pra gente em 30 segundos um resumo do que você faz. Bom, o resumo que eu faço, eu ajudo pessoas a atingir seus objetivos financeiros. Então, o resumo é esse. O meu benchmark, o que é benchmark? É onde a gente quer que a pessoa chega, né? Não é nem a rentabilidade, é os objetivos financeiros dela. Então, pega a pessoa, levo ela até os objetivos financeiros dela. Perfeito. Danilo, e como as pessoas te encontram nas redes sociais? Tem o meu Instagram, né? Que eu posso deixar ali na descrição, né? Do vídeo, quando vier. Acho que é mais fácil. É Danilo, @Danilo _Carlos _Rosa. Tá? No Instagram. E todo o conteúdo que eu posto tá lá no Instagram também. Muito bem. Bruno, como as pessoas te encontram? As pessoas me encontram no Instagram, no @bruno.pazeto, com um T e um Z e um T. E vocês me encontram no @IvanaBosaColim. Danilo, muito obrigada. A conversa foi muito boa, ficou muito legal esse episódio. Agradecemos demais a sua participação. Eu que agradeço pelo convite e espero ter ajudado ali as pessoas nesse objetivo de alcançar a sua liberdade financeira. Com certeza. Obrigada. Obrigado. Valeu.